Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje vamos falar sobre boas opções de investimento nos fundos imobiliários. Quer saber de fundos imobiliários que pagam mais que a taxa Selic? Então a gente vai falar sobre isso porque eu estou aqui na Levante hoje, estou junto com o Bruno Benassi. Tudo bem, cara? Fala, Ricardo, tudo bem com você? Tudo certo. O Bruno é o cara que mais entende de fundos imobiliários aqui e hoje ele vai emprestar um pouquinho aqui do conhecimento dele para nós. Boa, vamos lá. Vamos lá, então a gente vai falar sobre esses 3 fundos de papéis que estão pagando mais que a Selic, né? Já dei um spoiler aqui que são os fundos de papéis, mas todos eles estão dentro da carteira de fundos recomendados que o Bruno toca aqui na Levante. Eu vim aqui gravar com eles hoje, a recepção, tá todo mundo aqui só fala de um negócio que chama blackout. É a época do ano aqui que eles mais se dedicam a compartilhar as carteiras, né? Sim. Como que é a carteira que você tem de fundos imobiliários aqui? Como que funciona? Vamos lá. A carteira que a gente tem de fundos imobiliários na Levante hoje, ela é composta por 11 papéis. Aí a gente mudou um pouco, a gente reformulou, a gente não trabalha mais só com aquele relatório padrão, então a gente trabalha com o Telegram, com uma lâmina semanal, né, um relatório um pouquinho mais curto, explicando o que é mais importante para você entender, com um vídeo semanal também, então todo vídeo ali toda semana, vídeo de uns 10 minutos explicando o que aconteceu na semana, e tem um relatório mensal mais parrudo e a gente tem uma live todo mês para comentar e tirar dúvida dos assinantes sobre a carteira. Agora sobre a carteira em si, tá? A gente começou o ano um pouco mais positivo para os fundos de logística, tá? A gente imaginava que ia ter uma subida da Selic, mas não imaginava que a Selic ia chegar nos patamares que chegou, a gente achava que a Selic estava errada, porém não tanto, fomos surpreendidos e a gente foi mudando a carteira durante o decorrer do ano. Então, entraram a gente aumentou a participação em alguns fundos de recebíveis, a gente diminuiu a participação nos fundos de logística e agora a gente tem um call bem positivo para recebíveis e uma parte mais voltada para valorização em ativos que a gente acha que está bastante desvalorizado, ativos de laje corporativa, tá? Então, é interessante, aqui a gente vai comentar sobre 3 fundos de recebíveis que eu tenho na carteira, porém é interessante sempre dizer para vocês que a montagem de uma carteira também é muito importante. Então lá a gente vai ter recebíveis, lá a gente vai ter logístico, lá a gente tem uma parcela em caixa, que é sempre importante ter uma parcela em caixa, porque caixa te faz conseguir aproveitar oportunidades quando algum ativo cai demais. E a gente tem estratégia de renda, estratégia de valorização, então Legal. Pensar numa carteira é sempre importante. Eu acho que essa diversificação, assim, em todas as classes de ativos são importantes e dentro de uma classe específica também, né? Como a gente está falando, poxa, não precisa comprar também tudo em fundo de papel, só porque está pagando bem, né? Aliás, isso aí era até que eu queria conversar contigo, porque assim, a gente tem lajes corporativas baratas, logística barata, até uma certa distorção do preço no mundo real. E acho que assim, em algum momento, é que no fundo de papel a gente já vê a inflação sendo entregada assim automaticamente, né? Por isso que está com o yield tão alto. Acho que nesses fundos de tijolos vai aumentar o pagamento aos poucos, né? Sim, porém tem que ser fundos que tenham uma boa gestão, que consigam fazer uma boa prospecção de clientes e que mantenham os ativos, né, o tijolo por trás, bem cuidado. Porque se você compra um galpão logístico e deixa ele largado ali, quando for trocar o locatário, você não vai conseguir repassar a inflação do período, provavelmente porque você vai ter que fazer reforma, ou você vai ter que fazer alguma coisa. Então, fundos que têm uma gestão que vai atrás de novos inquilinos, faz retrofit nas lajes, corre atrás, vende até ativos que acha que já está bem precificado. Então, a gestão ativa de fundo de tijolo é muito importante e é algo que vem ganhando importância faz pouco tempo, né? Antes, os fundos de tijolos eram sempre fundo monoativo. Então, o cara comprava lá o TB Office, por exemplo. Comprava o TB Office, que era uma gestão 100% passiva, e o fundo ficava lá, o imóvel ficava lá. Não tinha agora. E aí, como é que você ia aumentar o aluguel numa próxima locação, né? É isso. E aí, se você não consegue aumentar o aluguel, não tem esse ganho da inflação no período, né? Então, eu achei legal esse ponto que você trouxe sobre a gestão dos fundos. A gestão é muito importante. Isso eu acho que, como você disse também, cada vez está mais importante. Eu acho que é até difícil para a gente, para o público aqui entender, como identificar se uma gestão é boa ou não. Porque parece um negócio meio abstrato, né? O gestor é bom. Aonde? Porque não tem uma métrica, né? Pra gente falar, esse cara é bom, esse cara é ruim. Como que você faz essa análise? Eu vou focar mais nos fundos de papel aqui. Depois a gente pode até fazer uma outra conversa focando em de tijolos. Tá. Vou falar da RBR primeiro, que a gente tem um fundo a gente tem alguns fundos da RBR, mas eu vou falar do fundo do RBR High Grade, que é o fundo
inclusive, que é o que eu já ia falar, porque a RBR é uma boa gestora na estruturação de crédito. Primeiro e muito importante, ela tem uma capacidade de originação de crédito muito grande. Então, muita gente chega para ela e fala, RBR, pô, eu tô com essa carteira de recebíveis aqui, ou eu tô querendo financiar a construção de um galpão logístico, ou estou precisando vender minha carteira de recebíveis do prédio que eu construí. Muita gente chega na RBR e fala isso. Então, eles têm uma capacidade de originação, eles não precisam ficar batendo de porta em porta de banco, de securitizadora ou de outro fundo imobiliário para ter ativos no pipeline deles. Então, isso já é algo muito importante. Segundo ponto muito importante para recebíveis imobiliários, para CRIs, eles estruturam lá dentro. Então, eles têm uma equipe que sabe estruturar uma operação de recebíveis imobiliários e fazer o controle dessa estrutura, que fazer o controle de uma estrutura de fundos de recebíveis é bastante complexa. Obviamente, tem os que não são, por exemplo, você fez o adiantamento de um fluxo de aluguel de um galpão logístico que está alocado para Via Varejo. Isso daí é só você ver se todo mês se a Via Varejo paga para você ou não. Mas agora, operações que tem um pouco... uma carteira de recebíveis de um prédio, ou seja, aluguéis de um prédio comercial ou os próprios mutuários ali que compraram um prédio em desenvolvimento. Então, você tem que ter um controle dessa carteira. Então, eles têm originação, estruturação, que é uma parte importante, é saber ler os contratos, é fazer conta, se a conta fecha e, acho que talvez o mais importante, o mais difícil é o acompanhamento que eles conseguem fazer dentro da casa. Então, e como você vai perceber isso? Lendo os relatórios de gestão, que por sinal da RBR é bastante completo, e conversando com os gestores. Como vocês já sabem, eu vim de uma securitizadora de crédito. Então eu trabalhei com o pessoal da RBR, trabalhei com o pessoal da REC, trabalhei com o pessoal de outros fundos. Então você vai conhecendo, sabe os pontos positivos, os pontos negativos. Então conhecer a gestão é de tato, de contato com o pessoal, relatório, live, você vê ali realmente quem faz uma boa gestão ou quem não faz. Como ele tomou aquelas decisões, por que tomou aquelas decisões, o que está fazendo, o que fez certo, errado e o que pretende fazer no futuro. Muito bom. Cara, e é legal, pessoal, vocês verem que esse tipo de análise realmente fica muito mais fácil com um cara que é analista, que está dentro do mercado. Eu costumo falar, pessoal, que assim, em qual que eu invisto, que fundo imobiliário... É legal ter um acompanhamento de um analista, entendeu? Pelo menos todos os fundos que eu invisto, todos os investimentos que eu faço, eu gosto desse tipo de análise, porque eles conseguem ver coisas que a gente não consegue. Então, se eu pegar, eu nem tenho contato com o cara da gestão. Então, como é que eu vou saber se ele é bom ou não? Às vezes, ler um balanço patrimonial, um relatório mais técnico, por isso que eu gosto desse tipo de trabalho dos analistas. E aproveitando mais uma vez, falando que tem para seguir a sua carteira, tá com essa promoção especial. Blackout da Levante, o chefe enlouqueceu ali, Rafael ficou louco. Então, todos os produtos com desconto, só entrar no link que está aqui na descrição, Blackout Levante, vai levar direto para o meu produto de fundos imobiliários, quem quiser conhecer lá. E vale a pena porque, assim, o preço que está agora é R$ 7,90. R$ 7,90. Aí você pensa, R$ 7,90 por mês, para você tomar melhores decisões de investimento, acho que se vende sozinho o negócio, né? Mas, enfim, agora voltando aqui nesse ponto do RBR, tá? Já falamos uma gestão boa. Acredito que todos os fundos que você tem na sua carteira são de gestoras que você gosta, que você confia, acredita no trabalho. E especificamente, então, sobre o RBR11, ele é um fundo imobiliário de grande segurança, digamos assim, né? Que é aquele high grade, né? Que a gente chama que são aqueles créditos, aqueles melhores créditos. Então, a gente está falando de um fundo seguro que paga mais de 8% de dividendos. Você pode falar quanto que é. E, além disso, ele está com um preço barato na Bolsa agora, né? Sim, ele está negociando abaixo do valor patrimonial. Eu, particularmente, para tijolo, é difícil olhar só o valor patrimonial. Para fundo de recebível, você consegue fazer uma análise inicial, levando em consideração só esse valor patrimonial, tá? O valor patrimonial dele está perto dos 99, ele está negociando em tela aqui agora a 95. E tá difícil de achar fundo barato de papel, né? Fundo de tijolo tem um monte, mas fundo de papel tá difícil achar, Fundo de tijolo tem várias boas oportunidades. De papel é um pouco mais difícil, até porque foi uma classe de ativo que continuou pagando bons dividendos com pandemia, sem pandemia. Então tinha ativos que era atrelado a IGPM, que subiu muito, IPCA, que subiu muito, e agora tem os atrelados ao CDI, né, que é uma proxy da Selic, que tendem a pagar um dividendo melhor. Então eles pagaram bastante dividendo em anos difíceis para as outras classes, logística, shopping, lajes.
Então, ele ganhou um pouco mais de apreço do investidor pessoa física que estava atrás ali da sua renda extra, né? E ele está pagando quanto de dividendo O anual? dividendo dele no último mês foi de 0,93, mas ele está pagando aí perto de 10, 11%, dependendo de como vai estar a cota quando você comprar. Ele tem uma partezinha, ele tem uma operação específica atrelada ao IGPM que deu uma turbinada nos dividendos. Sim, inclusive que é um contrato pro Banco do Brasil com correção ao IGPM. Então deu uma turbinada aí nesse ganho. Um fundo seguro que está pagando super bem. Agora, vamos falar sobre a segunda alternativa de investimento aqui. E por último, então vamos falar sobre 3 fundos. Por último, vamos deixar um que é um case de sucesso que vocês têm aqui na casa. Beleza. Eu acho que deu um impacto super positivo. Mas vamos falar sobre esse segundo fundo agora. O segundo é o mais tranquilo dos 3 que a gente vai falar, que é o do Kinea Recebíveis Imobiliários, né? O KNCR 11. Antes que vocês reclamem do KNCR 11, o KNCR 11 pagava poucos dividendos no ano passado, porque ele é um fundo que tem mais de 90% da sua carteira atrelada ao CDI. Então, o CDI ano passado, 2, ele pagou poucos dividendos por causa disso. Tá? Na verdade, o dividendo ele é pouco se você comparar com outros fundos que estão pagando hoje menor, mas comparado ao CDI sempre é um pouco maior do que o CDI que rende no mês. Tá? A gente colocou na carteira no começo do ano, exatamente porque a gente tinha a ideia de que o CDI subiria. Não que subiria tanto, mas tinha a ideia que o CDI subiria e por isso e ele estava negociando muito abaixo do valor patrimonial, chegou a negociar 80 e poucos reais, 85, 86. E isso aí deve ter acontecido justamente porque o pessoal olhava o dividend yield e falava assim, tá pagando, sei lá, 3%, 4%, falava assim, não gosto. Aí o valor patrimonial dele caiu, então quem comprou nessa época aí, encheu o bolso de dinheiro, porque ganhou 2 vezes. Exato. Tá ganhando dividendo e comprou barato e ele valorizou muito, né, agora. No ano, ele tá... Aí a valorização é dividendos mais a cota 18,05%, tá? Então, 18% num fundo extremamente seguro. Boa parte dessa valorização é de capital, tá? Então, foi a cota que valorizou, tava negociando 80 e pouco, agora tá negociando perto dos 97. Então, foi uma valorização de cota e os dividendos eles tendem a subir sempre que a Selic sobe. A distribuição de dividendos por parte do Kinea Recebíveis Imobiliários vai subindo, tá? Então, provavelmente tem a reunião do Copom mês que vem. A questão é se vai subir mais 1,5 ou 2 pontos percentuais a Selic. Vai ser algo ali entre 9% e 10%, 9,25% e 9,75%. Então, o ano que vem, provavelmente, que vai estar distribuindo dividendos acima dos 10%. Olha só. Então, galera, bom Na cotação de hoje, tá? Sim. Bom a gente trazer esses nomes assim para o pessoal se acostumando mais. Eu sei que vocês gostam de fundos imobiliários. Então, quando a gente fala, por exemplo, do KNCR 11, ele é um fundo super tradicional. Acho que ele é o primeiro ou segundo maior da Bolsa de papéis. E assim, ele sempre vai pagar um pouquinho a mais que a Selic. Tá dentro da estrutura dele. Ele só tem créditos, garantias muito altas, né? Então é um fundo extremamente seguro. Então ele nunca vai render, sei lá, 2 vezes mais do que a taxa Selic. Mas ele vai render sempre um pouquinho a mais. Então é um fundo bastante seguro e bem conhecido, bem tradicional. Né? Sim, exatamente. Só uma coisa, pessoal, não usem fundos imobiliários como reserva de emergência também, tá? Não é porque ele paga um pouquinho sempre a mais do que isso aí que ele não pode cair. Como ele caiu ano passado, que estava 90 e poucos, foi para 80, porque o pessoal foi se desfazendo dele por causa dos... 90 reais, você diz assim, hoje ele está 90 reais, ano passado ele estava 80. Então, 80 reais a cota. Então, imagina você precisar vender na emergência e perder esses 10 reais por cota, né? Aí, então, realmente, fora de cogitação, mas um fundo interessante aí, bastante seguro também. Uma aposta tática. Uma aposta tática em momentos interessantes da Selic, né? É isso. Boa. E vamos falar então sobre o terceiro fundo aqui. Eu acho que um case de sucesso aí que vai todo mundo ficar feliz de saber. Mais um fundo de papel, mais uma gestora que você gosta bastante. Eu acho que esse é um dos pontos principais de você gostar desse fundo, né? Fala pra gente. Gosto bastante da REC, né? Conheço o Moise, conheço o pessoal que estrutura a parte de créditos mesmo, que é o Max. Colocamos o fundo aqui no começo do ano passado, 2020, ano passado ainda, né? É isso. Começo do ano passado, tá dando um retorno aqui, contando... Na verdade, nem muita valorização da cota, tá? É mais do que ele pagou de dividendos mesmo. 27,2%. Olha aí, então, em 2 anos praticamente. Em 2 anos. Ele é um fundo que tem uma carteira de crédito um pouco mais arriscada do que os outros 2 que a gente falou, porém ainda é uma qualidade de crédito
que eu me sinto confortável. Tem outros fundos que vão pagar mais atrelados ao GPM, que tem uma qualidade de crédito que eu já não gosto muito. E até por isso que ele pagou um pouquinho mais do que Sim, esses outros sim, dois sim. que a gente mostrou. Exatamente. Né? Acho que em um ano ele pagou 14%, se eu não me engano. 12, ele pagou R$14, ele pagou um belo de um yield. Então, exatamente. Mas é porque ele tem esse risquinho a mais. gostinho a mais ali no risco, né? Sim, mas é um risco controlado, por quê? Porque a equipe de gestão faz um excelente trabalho. Quando ele compra a crise de terceiros, ele faz um excelente trabalho de verificação daquela carteira, e quando ele estrutura dentro da casa, ele estrutura muito bem. Então, para fundos de recebíveis, é muito importante que a equipe que toca os fundos de recebíveis entendam como funciona o CRI, tá? CRI é diferente de debenture. Debenture, obviamente, a maioria das debentures você compra o risco de crédito de uma empresa. Sim. Então, o balanço está lá, o balanço é auditado, tudo muito bem. CRIs, principalmente os que são pulverizados, você está comprando uma carteira de recebíveis que tem questões históricas de inadimplência, se faz sentido, se não faz sentido, quais são as garantias subjacentes que estão por debaixo daquilo. Então tem coobrigação de quem vendeu a carteira, não tem. Qual que é o ativo? Puta, é um shopping ou é um prédio na Faria Lima que eu acho muito bom. Se mesmo que esse CRI default, esse CRI entre em default, né? Eu pego aquele ativo para mim tranquilamente, vendo, ganho dinheiro. Você diria que o CRI, assim, você está mais olhando um empreendimento como um todo, e o debenture está olhando uma empresa. Então o empreendimento até tem a garantia da empresa, né? Mas é um outro bicho, né? Um outro negócio. Boa, então a gente está falando aqui de um fundo que em 2 anos aí pagou quase 4 vezes... quase 30% de dividend yield, e nesse período todo quase 4 vezes mais do que a taxa Selic, né? Que é o CDI. Taxa Selic no período deu 6%. 6%, então a gente está falando... Isso que ela está subindo, e está subindo no ritmo acelerado. Selic média, tá, pessoal? Então, é a Selic de 1º de janeiro de 2020 até hoje, que é 11 de novembro de 2021. 6% nesse período 6% todo. nesse período. E a gente está falando de um fundo aí que rendeu quase o dobro. É isso. Exatamente. Show. E a perspectiva desses fundos? Continuam legais? Continuam pagando bem, continuam pagando legais. O REC e o RBR tem uma parte de inflação, que se a inflação continuar pressionada, vão conseguir pagar ainda mais do que o CDI, e o KNCR é o CRI tático para operar a subida de curva de juros. E ele é um pouquinho mais conservador ali na sua carteira, é um fundo bem tranquilo. Pô, show de bola. Então, galera, você quer conhecer um pouquinho mais sobre a carteira completa do pessoal aqui da Levante? Acesse o link que está embaixo, que está nesse período promocional aí. Acho que vale muito a pena, você paga super pouco para você ter todo esse conhecimento por trás, e sempre é interessante quais são os 11 fundos aí de setores diferentes. Conseguimos falar sobre 3 aqui hoje, mas tem muito mais por trás. Beleza. Obrigado a todos, pessoal. Ricardo, sempre um prazer estar aqui no seu canal. Faz uma fezinha na gente aí. Valeu, Brunão. Obrigado, cara. Valeu. Abraço, gente. Até mais.